Senhor para nós. Uma promessa maravilhosa, que é a promessa da sua volta. Amém? E pensando nesse tema da volta de Cristo, um tema tão importante para a nossa vida como cristão, e que muitas vezes a gente acaba por deixar de lado ou por esquecer um pouco. E eu gostaria que nessa noite a gente pudesse refletir, de maneira que cada um de nós fosse levado a pensar sobre a sua conduta mediante essa realidade. Que importância tem, ou qual é a relevância da volta de Cristo para a minha vida? E que ao final dessa mensagem você possa responder para si mesmo em que grupo você está. E aqui eu vou mencionar 3 grupos. Aqueles que negam a volta de Cristo, que não acreditam. Aqueles que ignoram ou que tratam com indiferença, até acredita que pode acontecer um dia, mas que isso não influencia em nada na sua vida. E aqueles que aguardam ansiosamente a volta do Senhor. Como é dito numa canção que a gente canta aqui, né? Aguardo ansiosamente o dia em que virá o Cristo entre as nuvens, a igreja vir buscar. Amém? Então, vamos pensar nessa noite, nesse assunto, e vamos abrir a nossa Bíblia em 2 Pedro, no capítulo 3. 2 Pedro 3. Amém? A partir do verso 1 diz assim: Amados, esta é agora a segunda carta que eu escrevo a vocês. Em ambas, procuro com lembranças despertar a mente esclarecida de vocês, para que se lembrem das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas e também se lembrem do mandamento do Senhor e Salvador, que os apóstolos de vocês lhes ensinaram. Antes de tudo, saibam que nos últimos dias virão escarnecedores com as suas zombarias, andando segundo as próprias paixões e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais morreram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Acontece que, de propósito, esquecem que os céus existem desde muito tempo e que a terra surgiu da água e através da água pela palavra de Deus. Com base nesta palavra, também o mundo daquele tempo foi destruído, afogado em água. Pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem têm sido guardados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e da destruição dos ímpios. Mas há uma coisa, amados, que vocês não devem esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos são como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a julguem demorada. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Porém, o dia do Senhor virá como um ladrão. Naquele dia, os céus passarão com grande estrondo, e os elementos desfarão pelo fogo. Também a terra e as obras que nela existem desaparecerão. Até aqui. Amém? Vamos orar mais uma vez. Senhor, nós queremos nos colocar diante de Ti, Senhor. Tu conheces, Tu sondas o nosso coração. Que as nossas mentes estejam, Senhor, voltadas para Ti nesse momento e que o Senhor possa nos instruir, Senhor. E que possamos sair daqui, Deus, aguardando ansiosamente a Tua vinda, Senhor. Que possamos colocar em prática tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus. Amém. Então, como a gente viu aqui no versículo 1 desse capítulo 3, Pedro menciona aqui que esta é a segunda carta que ele escreve. E a autoria dele, ela é atestada no capítulo 1 dessa carta, quando ele se identifica como Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, como ele faz também na sua primeira carta. E essa carta, ela é uma das chamadas epístolas gerais, porque ela não foi endereçada a uma igreja ou a uma pessoa específica, mas às igrejas da época. Por isso que essa carta ela circulava entre as igrejas. E o objetivo principal de Pedro aqui é fazer um alerta sobre a presença dos falsos mestres.
que apareciam e apareceriam com heresias destruidoras. E a gente consegue observar isso no capítulo 2. Volte um pouquinho aí na sua Bíblia. No capítulo 2, no versículo 1, a gente observa o seguinte. Verso 1 diz: assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até ao ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Verso 3. Também, movidos por avareza, farão comércio de vós, com palavras fictícias. Para eles, o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Então, a gente observa, principalmente aqui, que o propósito de Pedro é avisar sobre os perigos dos falsos mestres. E nesse texto que a gente leu, Pedro faz um alerta sobre alguns aspectos deles, algumas características. A primeira é que eles promoviam doutrinas falsas, a ponto de até renegarem a Cristo. A segunda é que a conduta de vida deles era errada. No verso 2 diz que muitos seguirão as suas práticas libertinas. E o significado dessa palavra aqui aponta para aquele indivíduo que não tem nenhum senso moral, que é uma pessoa que age de forma devassa, depravada. E também é dito aqui que eles são movidos pela avareza. E ele fala claramente: farão comércio do povo de Deus, com enganos e com palavras falsas. Nós observamos essa realidade em nosso meio hoje. Então, na sequência do texto, Pedro vai deixar bem claro aqui que o juízo de Deus para eles era certo. E ele vai mostrar como exemplo disso algo que Deus tinha feito já no passado. E aí, no capítulo 2, ele vai mencionar o juízo de Deus sobre os anjos que caíram, vai mencionar o juízo de Deus sobre o mundo antes do dilúvio e também sobre as cidades de Sodoma e de Gomorra, mostrando que o destino desses falsos mestres também era o juízo de Deus. E ele estava aqui alertando os cristãos contra as heresias. E no capítulo 3, que é o capítulo que a gente leu no começo, nesse capítulo 3 a gente observa que eles estavam distorcendo a doutrina da volta de Cristo. Eles estavam não apenas distorcendo, eles estavam negando a volta de Cristo, estavam ridicularizando através do escárnio. E assim eles também rejeitavam a realidade do juízo final. Então, mediante isto, Pedro vai desenvolver nesse capítulo 3 alguns temas escatológicos. Ele vai falar do julgamento divino, da destruição do mundo e da promessa de novos céus e nova terra. E a gente vai observar esses textos para tentar extrair lições para a nossa vida hoje. E para facilitar a nossa compreensão, a gente vai olhar para esse capítulo 3 sob 3 perspectivas. A dos falsos mestres, a da Escritura e a dos cristãos, a nossa parte. Tá certo? Então, primeiro a gente vai ver a perspectiva ou a visão dos falsos mestres. No versículo 3, do capítulo 3, que a gente leu, olhe comigo aí, diz assim: tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as suas próprias paixões. Quando fala aqui dos últimos dias, ele está se referindo ao período entre a vinda de Cristo e a sua volta. Então, nós estamos vivendo os últimos dias. Ele diz aqui que vão aparecer escarnecedores. No verso 4 diz, dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Então, a visão deles aqui era negar a doutrina da volta de Cristo. E não apenas negar, mas escarnecer da promessa. E quando eles escarnecem, eles estão tratando com desdém, tratando com desprezo, com ironia. Eles tentam desacreditar a promessa da volta de Cristo. E o argumento que eles utilizam aqui é a questão do tempo. Porque não aconteceu ainda
Então, eles dizem que não vai acontecer. Eles dizem, onde está? Né? Que desde de muito tempo não acontece. E quantas vezes nós também não ouvimos isso? Não de falsos mestres, mas de pessoas que não conhecem o Senhor. Pessoas até da nossa própria família mesmo, né? Que dizem que desde criança que ouve falar que Jesus vai voltar e que até agora não voltou. Então, isso é um argumento falso. O segundo que a gente observa aqui é que eles andam segundo as suas próprias paixões. No versículo 3 diz, andando segundo as suas próprias paixões. E a gente vai observar que uma coisa tem a ver com a outra. Porque se eles negam que Cristo vai voltar, eles também negam o juízo. Né? E eles negam o juízo para que eles possam viver segundo as suas paixões. Né? Segundo a vontade da sua carne. E é por isso que eles tentam desacreditar a volta de Cristo e o juízo. Para que eles possam viver da maneira que lhes agrada. E o terceiro ponto é que eles deliberadamente esquecem ou ignoram o que diz as Escrituras. Está no versículo 5, ele fala assim, porque deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céus, bem como a terra, a qual surgiu da água e através da palavra de Deus. E no versículo 6, ele vai falar com relação ao dilúvio. Né, que o mundo daquele tempo foi afogado em água. Então, quando eles dizem aqui, quando Pedro diz aqui que eles esquecem deliberadamente, é porque foi de propósito, é algo intencional. Né? Essa palavra indica isso, que não foi sem querer, mas de forma intencional, eles ignoram o que diz a Escritura. Eles ignoram o dilúvio, eles ignoram aquilo que a palavra de Deus fala, eles não levam em consideração. Então, eles ignoram o que a Bíblia fala com relação ao dilúvio. E hoje a gente vê muitos líderes religiosos que também ignoram o que a Escritura fala. Né? Que eles distorcem o que a Bíblia diz para poderem viver na prática do pecado. E a gente sabe que hoje existem as igrejas chamadas inclusivas. Né? Que são as igrejas que apoiam a prática homossexual. Então, eles distorcem a Escritura deliberadamente, né, de propósito, para tentar justificar uma prática que a Bíblia demonstra claramente que é pecado. E assim agem os falsos mestres, negando a doutrina da volta de Cristo, andando segundo as suas próprias paixões e ignorando deliberadamente aquilo que diz as Escrituras. E a partir daqui a gente vai ver o que é que a Escritura fala. Né, o que é que a Bíblia nos fala com relação a isso. Aí, a partir do verso 6 até o versículo 10, Pedro ele vai dizer que o mundo vai ser destruído, ele fala que os ímpios serão julgados, e ele fala também que o dia do Senhor virá como um ladrão, de uma forma inesperada. Veja comigo aí o versículo 7. O verso 7 diz assim: ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. O versículo 10. Virá, entretanto, como ladrão, o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Então, Pedro aqui está falando de algo que vai acontecer. Mas ele não estava falando novidade. Ele estava dizendo o que a Escritura já havia dito. Né? Então, algo maravilhoso que a gente encontra na Bíblia é a sua unidade. Então, ela não se contradiz. A Bíblia ela é uma unidade e uma progressão de eventos. Então, nós sabemos que a revelação é progressiva. Nós sabemos que Cristo é o centro das Escrituras. E nós sabemos também que o dia do juízo final vai chegar. E muitos profetas no passado, eles falaram sobre isso. Isaías, Daniel, Amós. E aí a gente tem muitos textos que não dá tempo para a gente ler. Né? Eu vou ler um texto e depois a gente vai acompanhar em outros, tá certo? Para que dê tempo. Em Amós 5, 18, diz assim: ai de vós que desejais o dia do Senhor. Para que desejais vós o dia do Senhor? É dia de trevas e não de luz. Em Daniel 12:1,
ele diz assim, no final do verso 1, haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. E aí Jesus, mais na frente, vai falar também sobre isso. E você vai abrir comigo Mateus, capítulo 24, versículo 23. O verso 23 diz: então, se alguém disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Vede que vos tenho predito, portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Ou ei no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra no ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, e os poderes dos céus serão abalados. Então, aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos de uma a outra extremidade dos céus. Será um dia maravilhoso para uns e tenebroso para outros. E aí a gente observa que, mais à frente, o apóstolo Paulo também fala sobre isso. Né? Na carta aos Tessalonicenses ele fala, na primeira carta aos Tessalonicenses, versículo 5, não precisa você abrir, certo? Você vai voltar para 2 Pedro, que a gente vai voltar para lá. Mas Paulo fala o seguinte, em 1 Tessalonicenses 5, versículo 1 ao 3, ele diz: irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição. Como vêm as dores de parto que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Aqui no início, Paulo reforça a ideia de que estava falando algo que eles já sabiam. Ele diz, vocês estão inteirados com precisão. Então, era algo que eles já sabiam com certeza. Por quê? Porque os profetas já haviam falado, Jesus já havia falado, e os apóstolos também estavam confirmando aquilo que foi ensinado. Então, haverá um juízo, é isso que a Bíblia nos mostra. Jesus voltará e o seu reino será estabelecido para sempre. E a Escritura, ela não falha e ela não se contradiz. E aquilo que foi revelado, para a nossa compreensão foi revelado. Mas aquilo que não foi, não nos compete tentar saber, né? Não nos compete querer adivinhar. Porque se nós soubéssemos a razão de todas as coisas, nós estaríamos no lugar do Criador e não no lugar da criatura. Então, que fiquemos com aquilo que diz a palavra de Deus. Amém? E agora, a gente vai ver a nossa perspectiva, né? A perspectiva do cristão com relação à volta de Cristo. E no início, eu falei de 3 posições, né? Que era negar, que era ignorar ou aguardar, esperar. A primeira, eu acho que a gente pode descartar. Né, que eu acho que não tem ninguém aqui, ou tem, que não acredita que Jesus vai voltar. Então, a gente descarta essa, certo? E deixa só as 2 outras. Né, que ignorar ou aguardar, esperar ansiosamente. E quando a gente observa aqui a carta de 2 Pedro, né, a Escritura ela vai nos levar para a terceira posição. Né, os argumentos que Pedro nos mostra sobre a vinda do Senhor como certa, que vai acontecer num dia e hora que ninguém sabe, né, de uma maneira repentina, por isso que ele dá o exemplo do ladrão, que o mundo que a gente conhece hoje vai ser destruído e que vai haver um julgamento final. Então, tudo isso aqui nos leva para a terceira posição. Aguardar, né, pacientemente, com esperança, a vinda do Senhor. Nós sabemos que para nós esse dia não vai ser de medo,
mas vai ser de regozijo e de alegria, porque será o cumprimento de uma promessa do Senhor para nós. A promessa de buscar a sua igreja. A igreja que ele comprou com o seu precioso sangue derramado na cruz. Sangue de um cordeiro sem defeito e sem mácula. Jesus Cristo, que assim mesmo se entregou por nós. Amém? Então, cientes dessa realidade, o que é que nós devemos fazer para esperar a vinda do Senhor? Como devemos esperar por essa vinda? Versículo 11, Pedro nos fala. Ele diz assim, 2 Pedro 3, versículo 11. Visto que todas as coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser como os que vivem em santo procedimento e piedade. Então, aqui ele nos dá já duas maneiras da gente esperar a volta de Cristo. Vivendo de maneira santa. Então, nós devemos viver de maneira santa. E uma vida santa, ela é uma vida separada do pecado para ser usada por Deus. E essa expectativa da volta de Cristo, ela serve para nós como um estímulo para a gente buscar a santificação e se desviar do pecado. Então, não existe, irmão, vida cristã genuína sem uma busca pela santificação. Em 1 João, no capítulo 3, verso 9, não precisa abrir, diz assim: todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Então, João já deixa bem claro aqui, que não há como a gente viver na prática do pecado se nascemos de novo, se nascemos de Deus. Então, se estamos vivendo, pecando deliberadamente, precisamos repensar a nossa situação, a nossa condição. Porque ele diz aqui que não há como quem nasceu de Deus viver na prática do pecado. Pedro também fala sobre a santificação na sua primeira carta, né, que o pastor pregou domingo passado. Ele fala no capítulo 1, verso 14, ele diz: como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinham anteriormente. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. E a razão disso é: sede santos porque eu sou santo, disse o Senhor. Então, ele diz aqui que nós precisamos ser santos em todo o nosso procedimento. No nosso falar, no nosso vestir, no nosso pensar, nos nossos relacionamentos, né, em tudo aquilo que a gente estiver fazendo na nossa vida. Amém? E a segunda maneira de esperar pela vinda de Deus, pela vinda de Jesus, é vivendo de maneira piedosa, como está no versículo 11. Essa palavra piedade, algumas vezes ela pode nos confundir um pouco, porque alguns levam mais para a questão da caridade, né? Como que uma pessoa piedosa é aquela que se compadece da necessidade dos outros. Mas o sentido é maior do que esse, né? Mais do que isso. A palavra piedade aqui, ela indica reverência, respeito, fidelidade a Deus. Então, viver de maneira piedosa significa priorizar a vontade do Senhor na nossa vida e demonstrar isso através da nossa conduta, do nosso procedimento. E uma vida piedosa a gente consegue também através das disciplinas espirituais, que são a oração, a meditação na palavra, o jejum, o louvor. Então, essas disciplinas, elas nos fortalecem o nosso espírito, para que a gente tenha mais comunhão com Deus. E assim, sejamos capacitados para viver de acordo com a vontade dEle. E essa ideia aqui, Pedro reforça no versículo 14. Veja aí o verso 14. Ele diz assim: por essa razão, pois, amados, esperando estas coisas, empenhai-vos por serem achados por Ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis. Quando ele diz, esperando estas coisas, ele está se referindo ao versículo anterior, o versículo 13, onde ele disse: nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Então, esperando isso, empenhai-vos, ou seja, esforçai-vos. Para quê? Para terem uma conduta de vida que agrade a Deus. Para serem achados por Ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis.
Algumas vezes a gente falha em coisas pequenas, como, por exemplo, na consciência cristã, após o culto, os crentes indo embora e o lixo ficando para trás. Né? A gente olhar embaixo da cadeira e ter saco de papel, garrafa PET e um monte de coisa lá que os crentes deixaram, né? Não levaram consigo o lixo. Onde está a consciência? Né? Imagina a consciência cristã. E coisas pequenas como furar uma fila, como pegar algo emprestado e não devolver. Né? Às vezes a gente não quer emprestar porque não volta. Então, se a gente tem dificuldade, né, de fazer as coisas pequenas, como é que a gente vai conseguir cumprir as outras? Como amar o próximo como a si mesmo, como perdoar, como negar a si mesmo. Como? É por isso que Pedro fala que a gente precisa se esforçar, se empenhar, buscar com todas as nossas forças, viver da maneira que agrada a Deus. Amém? Então, como esperar pela volta do Senhor? Vivendo uma vida santa, vivendo uma vida piedosa, e no versículo 12, esperando e apressando a vinda do Senhor. No verso 12, ele diz assim: esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. O tempo verbal aqui, esperando e apressando, indica duas ações contínuas, que a gente tem que fazer sempre, né? Constantemente. Essa primeira pode parecer até que está sendo repetitiva, mas esse esperar aqui, a vinda do Senhor, essa espera, ela não é como aquela espera pacífica, né? Quando a gente está numa fila, né? Você já foi na Caixa Econômica ser atendido e você está lá numa cadeira sentado, lhe dão uma fila com letras e números. E aí você não sabe quando será a sua vez, porque quando você acha que vai ser chamado, ele chama outra sequência de letras. E você fica lá esperando, né? Não é esse tipo de espera. É mais parecido com a espera de uma mulher que descobre que está grávida. Porque a partir dali ela não se sente espera. Ela vai planejar a chegada do seu filho. E ela vai fazer tudo o que é necessário para que essa chegada aconteça. Então é uma mistura de alegria e de responsabilidade. E a vida dela passa a girar em torno disso. Toda mulher que já ficou grávida aqui sabe, né? Que desde daquele resultado até o dia do bebê nascer, tudo vai girar em função daquilo. Então, essa espera pelo Senhor é mais ou menos assim. A gente precisa colocar isso na nossa vida, né? Lembrar e viver em função dela. Então, aquele que espera, ele confia num Deus que cumpre as suas promessas. O coração do que espera em Deus não se desespera, não se apavora, porque sabe que mesmo em meio às tribulações, mesmo em meio ao sofrimento, a mão do Senhor lhe sustenta e lhe fortalece. Esperar em Deus é esperar com paciência. Como Tiago fala no capítulo 5, ele diz: irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. E ele faz uma comparação com o agricultor, né, que aguarda pacientemente até a chuva do outono, da primavera. E Tiago fala assim: sejam também pacientes e fortaleçam o seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima. E a outra ação contínua que a gente viu é apressando a vinda do dia de Deus. E como é que a gente poderia apressar a vinda do dia de Deus? Mateus 24, abra aí comigo, Mateus 24, versículo 7. Mateus 24, versículo 7, diz assim: porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. De que maneira a gente poderia apressar essa vinda do Senhor? Pregando o evangelho. Jesus fala: e este evangelho do reino será pregado a todas as nações.
e então virá o fim. Nós devemos pregar o Evangelho. Os sinais dos fins dos tempos estão aí e estão cada vez mais evidentes. E a ordem do Senhor para nós é: viva o Evangelho e pregue o Evangelho. Anuncie as boas novas, proclame a volta de Cristo. Da mesma maneira que uma mulher anuncia que está grávida, conta que vai ter um bebê, nós devemos também anunciar o retorno do nosso Salvador. E não podemos ficar indiferentes, não podemos ignorar essa realidade. Os cristãos primitivos, eles aguardavam com alegria, com grande expectativa, a chegada desse dia. Eles até achavam que era para logo. Mas se esse dia ainda não chegou, é por causa do caráter de Deus, por causa da sua eternidade. O Senhor é eterno, Ele não mede o tempo como a gente, Ele não conta as horas, os minutos e os segundos. Deus é eterno e para Ele, como diz Pedro, um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. E Ele também é misericordioso e longânimo. No versículo 9, ele diz assim: não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Então, se o Senhor ainda não voltou, é porque Ele está dando oportunidade de salvação para quem ainda não o conheceu. Então, se você está ouvindo essa mensagem e ainda não respondeu sim ao Evangelho, corra que o tempo está passando e o fim vai chegar. Amém? Então, para terminar, como esperar a volta de Cristo? Crescendo na graça e no conhecimento. Versículo 17 e 18, para a gente concluir, diz assim: vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos, não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Então, Pedro começa aqui dizendo que os irmãos já estavam sendo avisados, que eles não deveriam ser pegos, né, e caírem da sua firmeza. Então, aquele que está instruído na verdade do Senhor, ele não se deixa enganar por doutrinas falsas. Ele não se deixa levar por filosofias vãs. No começo desse capítulo, no capítulo 3, Pedro ele fala que desejava reavivar na memória dos cristãos aquilo que eles tinham aprendido. E a repetição, a gente sabe que ele é um artifício pedagógico. Né? A repetição nos ajuda a aprender. Né? A nossa mente, ela esquece. Eu não sei a de vocês, mas a minha esquece. Né? A gente esquece com facilidade as coisas. Por isso que a gente precisa lembrar, relembrar, ouvir, meditar várias vezes, constantemente. E a vida do cristão com Deus, ela é uma progressão. Tanto no conhecimento como no relacionamento. É por isso que ele diz: crescei na graça e no conhecimento. Eles devem caminhar juntos. Para que a gente não acabe se tornando doutor na teoria e analfabeto na prática. Nós precisamos seguir a vida com Deus, conhecendo, tendo relacionamento com Ele. E nós vimos aqui, para concluir, o tempo já foi, que a volta de Cristo, ela significa juízo e condenação para o ímpio, como um pesadelo do qual ninguém vai poder escapar. Não sei se vocês aqui gostam de assistir aquele filme de fim do mundo, né? Mas mostra um pouquinho, mais ou menos, da realidade. Né? A gente observa em alguns filmes eles fazendo uma caverna, fazendo alguma coisa, para tentar escapar. Mas nesse dia não vai ter como escapar. Mas para os filhos de Deus, vai ser o cumprimento da promessa cristã. Vai ser um sonho que se torna realidade. E o início de uma nova era, seguidos pela criação do novo céu e da nova terra. Os cristãos da igreja primitiva, eles passavam por tantas lutas, tantas provações, mas a certeza da volta de Cristo consolava e confortava eles. Se a gente está com o nosso olho aqui na terra, isso não vai nos consolar, não vai nos animar. Mas se a nossa expectativa, a nossa esperança estiver no Senhor, nada que aconteça pode nos desanimar, pode nos fazer parar, porque nós sabemos que Ele é fiel para cumprir a sua promessa e Ele vai voltar. Eu acho lindo quando Paulo fala em 2 Coríntios, capítulo 4, verso 17, quando ele diz: porque a nossa leve e momentânea tribulação
produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Não se pode comparar. E ele diz assim: não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Porque as que se veem são temporais, são passageiras. Tudo aqui vai passar. E as que não se veem são eternas. E são nessas coisas que nós precisamos nos atentar. Nós vivemos, irmãos, num contexto muito diferente do contexto da igreja primitiva. Infelizmente, nós vivemos voltados mais para nós mesmos. Nós temos muita liberdade, nós temos acesso a muito conhecimento. Mas, às vezes, é como se a gente estivesse distante de Deus. Como se a realidade da vida eterna não tivesse muita importância para nós. Como se a gente não quisesse aquilo que o Senhor veio nos dar. Às vezes, parece isso. E nós não sabemos, irmãos, o que é sofrer por causa do Evangelho. Nós não temos ideia do que é padecer por amor a Cristo. Nós não temos. Muitas vezes, nós estamos sofrendo por causa das nossas próprias escolhas. Por causa do nosso próprio pecado. Por coisas que nós decidimos fazer no passado. Por não dar ouvidos a conselhos que nos foram dados. E nós traçamos nossos próprios caminhos e seguimos por ele. E esses caminhos nos levam à dor, nos levam ao sofrimento. Às vezes, é como se nós fôssemos, espiritualmente falando, como crianças mimadas. Sabe aquela criança que tem de tudo, não falta nada, e ela não dá valor? Aquela criança que não dá valor, que reclama por pequenas coisas, que se aborrece com tudo, que é ingrato. Às vezes é assim que eu me sinto quando eu olho para isso, quando eu olho para a realidade do que Cristo fez por nós. Para concluir, tem 2 exemplos que eu ouvi, 2 testemunhos que o pastor Ronaldo Lindório contou. E ele contou que uma mulher paralítica de uma tribo africana, ela soube que ia ter um culto e ela não tinha quem a levasse, ela desejava ir. E não tinha quem a levasse, ela se arrastou por 5 quilômetros no meio do mato para chegar até aquele lugar. E quando ela chegou lá, ela perguntou: ainda dá tempo de ouvir falar de Jesus? E aquilo falou muito forte ao meu coração. Outro exemplo que eu escutei, outro testemunho, ele estava falando de um treinamento que estava sendo feito numa aldeia, e os líderes das outras aldeias iriam para esse treinamento. E lá eles aprendiam para levar de volta para as suas aldeias. E não tinha a palavra de Deus escrita, eles não tinham como ler, não tinham como escrever. E nesse treinamento, eles recebiam uma porção da Escritura para decorar. Eles decoravam e voltavam para a sua aldeia para contar para os outros. E teve uma senhora que, nesse dia, ela foi no lugar do líder da sua igreja, que ele não pôde ir. E essa senhora foi, ela andou vários dias para ir. E depois do treinamento, ela voltou para a sua aldeia. E ele conta que, mais ou menos 1 dia e meio depois, eu não lembro o tempo certo, ele disse que avistou a senhora retornando. Ela voltou antes de chegar na sua aldeia. E quando ela chegou para ela falou: pastor, eu esqueci uma parte do texto que a gente tinha aprendido. E ele disse: mas irmã, não precisava ter voltado, né, tão longe. E ela disse: não, pastor, a palavra de Deus é importante demais para a gente esquecer assim no meio do caminho. E a gente tem tanta oportunidade e a gente não valoriza muitas vezes. Que o Senhor ele nos ajude a amar e a valorizar a sua palavra. E que a promessa da sua vinda, que a sua volta, ela esteja viva nos nossos corações todos os dias. E nos console nos momentos difíceis. E nos anime na hora das tribulações. Amém? Eu queria encerrar aqui lendo Apocalipse 21. Vamos todos abrir para a gente encerrar lendo Apocalipse 21. Amém? Eu vou fazer diferente. Eu vou chamar o pastor e ele vai encerrar. Ele vai ler Apocalipse 21, do 1 ao 7. E vai orar por nós. Amém, irmãos? Apocalipse, capítulo 21, verso 1 ao 7, diz assim: Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus,
ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então, ouvi grande voz que vinda do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Amém.